Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele pode tornar grande e forte você, seus filhos, sua família, eu, a igreja, qualquer pessoa. A Bíblia conta uma história de um menino, um rapaz chamado José, que ele, de acordo com o livro de Gênesis, era um sonhador. Era um pré-adolescente, um adolescente sonhador. Ele tinha sonhos grandes, mas à medida que a história vai sendo contada, nós percebemos que aqueles sonhos foram colocados em José por Deus. Sonhos colocados por Deus. Lá no comecinho também da Bíblia, ainda sobre José, teve uma ocasião no capítulo 37 que o José foi até os seus irmãos que estavam pastoreando as ovelhas em Dotã e, versículo 17, assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo. Vamos jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Se voltar um pouco mais, você vai perceber que os irmãos de José, que já eram homens mais adultos, e José apenas um adolescente, sentiam inveja dele e o odiavam. E o odiavam principalmente porque ele era, primeiro, amado demais pelo seu pai. Segundo, porque ganhara um presente especial do seu pai, uma túnica colorida. E principalmente porque ele era um sonhador. Ele dizia assim, olha, eu tive um sonho, e no meu sonho eu via os meus feixes de trigo, que eu acabei de colher, se colocava em pé, e 11 feixes, os feixes de vocês, que eram os irmãos, tá? Se curvavam diante do meu feixe. Depois ele teve outro sonho. Eu sonhei e o sol e a lua, mas 11 estrelas se curvavam diante de mim. Que sonho de grandeza, que sonho é esse, né? Isso provocava demais a raiva dos irmãos. Você vê que tem gente que se aborrece. O pai que está no céu começa a tratar você com túnicas coloridas, te dando presentes especiais, aquele carro, aquele emprego, aquela túnica, aquela vida. E às vezes alguns de perto, já são tomados por uma inveja e muitas vezes odeiam você justamente por causa dos seus sonhos e por causa do cuidado que Deus tem com você. Puxa, o José ganhou uma túnica especial, colorida, diferente, e os irmãos passaram a odiá-lo. Puxa vida, o que tem a ver, gente? Hoje em dia, infelizmente, em algumas famílias, essa história se repete. O nosso Pai que está nos céus nos dá uma vida colorida, abençoada, uma túnica especial, um presente especial, e alguns, às vezes, da família começam a sentir inveja e ódio. Está repreendido isso em nome de Jesus. Aí, certo dia, lá vai o José à procura dos irmãos, a pedido do pai, e quando ele se aproximou, vinha vindo de longe, os irmãos o viram e disseram assim, lá vem aquele sonhador. Vamos agarrá-lo, matá-lo e jogar num desses poços, quero ver o que vai ser dos sonhos dele. Pô, que maldade, gente. Resumindo a história, não mataram? Não. Mas acabaram vendendo-o como escravo para uma caravana de ismaelitas que passavam por ali. Disseram ao pai que acharam a túnica dele cheia de sangue, era o sangue de jumento, mas o pai não teve esse discernimento, achou que o filho tinha morrido,
passou a viver ali num luto de muito sofrimento, mas o José foi levado como escravo lá para o Egito. Porque lá o Potifar, um dos guardas, um dos comandantes da guarda do faraó, comprou o José da caravana de ismaelitas e colocou o José para trabalhar na casa dele. Se coloca no lugar de José, um rapaz aí de cerca de 17 anos de idade, arrancado do seio familiar, do colo do pai, da vida mimada que tinha, da prosperidade, da fartura, da bênção que ele tinha. E agora é tratado como uma mercadoria, vendido de um para o outro, do outro para o outro, e o pior, né? Carregava dentro dele, certamente tinha pesadelos, com os irmãos agarrando, maltratando, vendendo como se fosse uma mercadoria. Depois passou a ser transportado, diz a Bíblia, com correntes nos tornozelos, nos pulsos e até no pescoço. Certamente tinha pesadelos com isso. Não era para se afundar, se mergulhar na tristeza? Não era para se entupir de remédios e pensar no pior, até em suicídio? José não. Não, José. Ali na casa de Potifar, escravo que ele era, começou a se comportar como um homem livre e trabalhava para o Potifar com todo o com tudo que ele tinha de melhor, e Deus estava com ele. Puxa, se Deus estava com José, o que ele estava fazendo na posição de escravo de Potifar? O Senhor tem os planos dele e você vai entender mais cedo ou mais tarde. Lá ele foi assediado pela esposa do Potifar, acusado de um crime que não cometeu, foi lançado no calabouço e preso. O que estava melhorando agora piora de vez. Agora piorou de vez. Que situação! Não era para amaldiçoar, praguejar e se amargurar? Não, José. Não, José. Diz a Bíblia que Deus estava com José também na prisão, de forma que ele prosperou naquele lugar. Ora, se Deus está com José, por que ele está na prisão? Calma, tudo tem seu tempo. Algumas pessoas gostam de apontar o dedo, às vezes para você, e dizer, olha, se Deus está com você, você que serve a Deus, por que está nessa situação? Calma, filho, tudo tem seu tempo. Ó, se Deus está com você, por que você está aí vivendo como escravo? Calma, tudo tem seu tempo. Se Deus te abençoou, se você é servo de Deus, se você é de Deus e não sei o que e tal, por que você está aí nessa posição como um presidiário, vivendo no fundo do poço? Calma, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Eu tenho um sonho grande, eu posso estar preso, mas eu sou um homem livre. Eu posso viver como escravo, mas eu sou um homem livre. José era escravo, mas dentro dele ele não era. José era um presidiário, mas dentro dele ele não era. Ele estava livre para servir aqueles homens, para realizar o trabalho dele, e Deus estava com ele. Aí chegou o dia. O dia chega. Capítulo 41. Faraó contou o sonho a José. Faraó. Agora José está diante do faraó, a maior autoridade que existia na época. E contou o sonho. Contou o sonho. E aí o José foi interpretar o sonho. O faraó, disse José, teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer e explicou o significado do sonho. Aí, quando ele terminou de explicar o sonho, ele disse, olha, serão 7 anos de muita fartura sobre todo o Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Essa é a interpretação do sonho. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Procure então agora, faraó, um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons e fazer estoques de trigo sob o controle do faraó e serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar
alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Depois disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida tirou do dedo o anel de selar e o colocou no dedo de José. Vestiu-o de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. A hora chega. Chegou uma hora que ele foi lá, foram buscá-lo lá no calabouço e colocaram José diante do faraó. Ele se colocou diante do faraó seguro, confiante e cheio do Espírito de Deus. O José, que morou na casa de Potifar, escravo que era, não perdeu o Espírito de Deus. O José, que viveu alguns anos no calabouço, na cadeia, na prisão, não perdeu o Espírito de Deus. Quando José chegou diante do faraó, sabe qual foi o José que chegou diante do faraó? O José que foi traído pelos irmãos, o José que foi vendido como uma mercadoria, o José que foi vendido como escravo, o José que trabalhou e não recebeu nada porque era escravo, o José que foi jogado na cadeia, o José que viveu cerca de 13 anos no fundo do poço, jogado de um lado para o outro. Esse José que se apresentou diante do faraó, tinha essa história, mas o que prevaleceu ali foi o Espírito de Deus, porque estava com ele. Ele não só interpretou o sonho, o que já era uma proeza, porque ninguém em todo o Egito, nem um sábio, nem um astrólogo, nem um feiticeiro, nem um mago conseguiu interpretar. Mas o José, pelo Espírito de Deus, interpretou os 2 sonhos. E o José fez mais. Terminou de interpretar e na ousadia do Espírito, faraó, quero te dar um conselho. Levanta no Egito um homem criterioso, de sua confiança, sábio, e faça assim, assim, assim. Manda ele construir armazéns em todo o Egito, levanta supervisores para recolher 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura e armazena esse trigo em celeiros, em armazéns, porque quando vier o tempo da fome, o faraó, o Egito, terá guardado e não passará pela fome. Não passará fome no tempo da escassez. De onde vem essa sabedoria? Por que esse conselho? Que ousadia toda essa? Pois é a ousadia do Espírito. A hora chegou e ele estava preparado. Essa é a questão. Quando a pessoa se colocar diante da autoridade, ela tem que estar preparada. Ela não pode chegar ali como se fosse uma presidiária, ela não pode chegar ali como se fosse um pobre coitado do escravo, ela não pode chegar ali como se fosse como um menino que está amargurado porque foi traído pelos irmãos, tirado do colo do seu pai, como uma mercadoria, tratado muito mal, por sinal. Não. Quando chegou a hora, ele estava preparado, cheio do Espírito de Deus. Não perca o Espírito de Deus, não perca a esperança e que as adversidades dessa vida façam bem a você e não mal. Que as adversidades dessa vida não afaste o Espírito Santo de você, mas aproxime o Espírito Santo de você. Que os problemas dessa vida, problemas às vezes de escravidão, de prisão, coisas negativas, injustiças e calúnias, que todo o mal dessa vida não afete o teu espírito e a tua fé. Ao contrário, te aproxime de Deus e te faça ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, porque quando chegar a sua hora e você for colocado diante da autoridade, das autoridades, do maior de todos, que você se comporte ali com a sabedoria do Espírito, com a ousadia do Espírito, porque Deus vai te promover, você pode ter certeza. Mas não dá para fazer isso se tiver de cabeça baixa, lambendo ferida e chorando. Levanta a cabeça, espere em Deus, porque a sua hora está chegando. E quando chegar, esteja pronto, em nome de Jesus. Ó Santo e poderoso Deus de Israel, eu tenho sonhos e peço que essa pessoa, ela tenha os seus sonhos
renovados. Todo mundo tem sonho. O Senhor coloca sonhos no coração de todo mundo. Não me refiro a sonhos quando a gente dorme, mas a sonhos que nós sonhamos acordados. Aqueles sonhos, aquele desejo de ser grande, de prosperar, de vencer, de fazer o bem, enfim, os sonhos que vêm de Deus. Renova os sonhos na vida de cada pessoa. Renova. E que os problemas dessa vida não tenham o poder de entulhar, ofuscar os sonhos. Ao contrário, que essa pessoa se fortaleça mais a cada problema, que ela cresça mais a cada problema e que ela se torne por dentro mais livre e mais forte e mais sábia do que nunca. Deus, e quando chegar a hora, nem um dia mais, nem um dia depois, nos leva cada um diante das autoridades e leva com ousadia, com sabedoria, porque eu tomo posse para cada um de uma grande virada. Quem está lá embaixo será colocado por cima. Quem está na posição mais baixa será colocado na posição mais alta e ali nessa posição fará um excelente trabalho que vai salvar a vida de muita gente e vai glorificar a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Seu dia chegou, seu dia está chegando. Esteja preparado. Deus te abençoe. Um forte abraço. Graça e paz.